Você quer saber exatamente o que separa o pecuarista que troca dinheiro daquele que realmente constrói patrimônio? Não é sorte e não é só terra, é ter um sistema. Na nossa pesquisa, nós vimos que muitos de vocês sabem uma parte aí do processo, mas erram na outra. Uns sabem comprar, mas erram no quê? No manejo, no pasto. Outros têm pasto muito bom, mas perdem dinheiro na venda. Não encontram aquele equilíbrio. E hoje nós vamos conectar todos esses pontos. Nós vamos te entregar o mapa global do lucro. Nós vamos falar de como escolher um arrendamento, como montar seus módulos de piquetes, qual o peso certo aí de compra dos seus animais e o segredo da suplementação aí na recria e na engorda. E a gente sabe que isso aí acelera seu giro. E no final ainda a gente quer te contar o que você precisa olhar na hora de vender, para que esse frigorífico não garfe o seu lucro aí na balança. Esse é o vídeo mais completo que já fizemos. Então se prepara, pega papel e caneta, porque isso aqui é uma aula de MBA rural, podemos dizer assim. Então sejam muito bem-vindos ao canal onde a pecuária vira empresa. Eu sou Dinair e este é o Anderson, está aqui apenas a foto dele, que a gente está no começo assim, dessa jornada, e ele é pecuarista, ainda não quer falar muito aqui não, mas hoje a gente vai montar o quebra-cabeça do seu sucesso. Já se inscreve aqui, porque só quem é inscrito recebe esse tipo de ouro. Vamos começar pela base. Muita gente na nossa pesquisa que a gente fez, porque a gente estudou sobre vocês um pouco mais, além de estudar sobre a gente, disse: eu sou arrendatário, eu quero começar sem terra. E o primeiro passo do mapa é a escolha da terra, do chão, da onde você realmente vai colocar aí os seus animais. Então, nesse passo 1, nós vamos falar para vocês a estratégia do arrendamento. Se você vai arrendar, não olhe só o preço do aluguel. Você tem que olhar o potencial dessa intensificação. Pergunta de milhão: o dono da terra que você vai arrendar vai deixar você dividir os pastos, colocar água encanada? Vai descontar isso no final? Se a resposta for não, corra. Arrendamento só vai te pagar a conta se você puder colocar um número aí de cabeças que realmente vai te trazer retorno. Volume, giro, margem, escala fazem a diferença na pecuária. Se for para trabalhar no extensivo, com o gado andando quilômetros aí para poder beber água, o lucro vai ficar reduzido. E muitas vezes esse lucro vai ficar aí engolido pelo aluguel. Exatamente. O contrato ele precisa te dar liberdade para poder transformar esse passo que você está em uma fábrica de produção de arrobas. Afinal, você não é só pecuarista, você é produtor de arrobas. E isso nos leva ao segundo ponto. O que é? A estrutura da fazenda. Muitas vezes, se você estiver na terra própria, então vamos fazer isso aqui na sua propriedade. Então, passo 2, a fábrica de capim. Módulos e piquetes. Como que você vai organizar tudo isso? Você já ouviu falar em módulo de pastejo? O que é isso, né? Não é só passar um arame aí no meio do pasto. Um módulo eficiente, ele precisa ter no mínimo 5, de 4 a 8 piquetes girando em torno de uma praça de alimentação. Esse é um módulo ideal. Por que isso? Matemática pura. Números a gente gosta demais, por isso a gente fala bastante dele. Se o gado ficar 4 ou 5 dias em cada piquete e você tem 8 piquetes, quando ele voltar no primeiro, o capim teve mais de 30 dias para descansar e rebrotar. Ele vai explodir de novo e isso vai garantir comida barata o ano todo. E o detalhe que ninguém te conta: a água e o coxo eles têm que estar no centro de tudo ou no corredor. Gado que anda muito gasta muita energia, consequentemente, se ele gasta energia, é um peso que não vai virar carne. Então você precisa pensar nessa parte da estrutura. A estrutura tem que ser muito bem bolada para o conforto do animal e a facilidade aí do seu manejo. Então, pensa bem isso aí para estruturar. Nós teremos aulas aí que vai dizer tudo isso para você, explicando aí para frente. A compra cirúrgica, esse é o passo 3, peso e ágio. Agora que a casa está pronta, vamos povoar. Qual o melhor gado para comprar? Nessa nossa pesquisa ainda, falando dela novamente, muitos perguntaram para nós: bezerra, garrote, macho, fêmea?
O segredo está no potencial de ganho e respeitar o que é comum da sua região. Nós aqui compramos bezerras, que estão entre 6 e 7 arrobas. E isso faz todo sentido para o nosso negócio de giro, margem e escala. Depende do que você pretende. E por que esse peso faz sentido para nós? Porque é um animal que já passou do estresse aí da desmama, ele já está ali adiantadinho, mas ainda tem toda a estrutura óssea para crescer barato e a pasto. Então, se você comprar um gado muito pesado, você já pagou um pouco mais caro pela carcaça do que o outro ainda vai produzir. Então, a recria bem feita te coloca margem e lucro no bolso. Você quer comprar a máquina de produzir carne? Não a carne. Então, você precisa comprar isso bem e comprar barato. E lembra da regra do ágio que já ensinamos em outros vídeos, em outros canais. Tenta manter abaixo aí de 15, 20% dessa diferença aí para o boi gordo, porque senão aí vai pesar lá no final essa conta. Passo 4, nutrição estratégica, recria versus engorda. O que fazer, né, nessa fase aí do animal? Aqui é onde o jogo fica profissional. A maioria dá o mesmo sal mineral o ano inteiro. Isso é um erro grave. Na recria, o objetivo é crescimento de carcaça e de osso. Você precisa que o animal se desenvolva. Aqui você usa uma suplementação proteinada de baixo consumo, um 0,1% do peso vivo. Se o seu pasto for abundante, você vai usar um sal adensado. É para o gado aproveitar o capim seco ou verde e criar estrutura, caixa. E agora, quando entra na engorda, na terminação, a conversa muda. E antes de entrar nesse quesito aí da engorda, vocês têm que pensar em que época do ano que eu estou. Entrada das águas, entrada da seca, fim das águas, fim da seca. Para cada época existe um modelo específico. Vou deixar um card aqui de uma aula de suplementação que a gente fez há um tempo atrás. E nessa terminação, agora é hora de fazer o quê? Botar gordura e acabamento. Nos últimos 60 a 100 dias, dependendo do gado que você tiver aí, do peso que você quer levar, você pisa no acelerador com força. Aqui entra proteica energética ou uma ração mais pesada. Nós vamos falar de 0,3% até 2% do peso vivo, se for uma TIP. Tudo depende da estratégia que você estiver utilizando aí. E o que é uma TIP? Terminação intensiva a pasto. Essa diferença da nutrição é o que vai fazer o gado ficar pronto em 12 meses, se for as bezerras, levando elas até 13 arroba. E às vezes, se você for mexer com boi, aí muda um pouquinho da estratégia, então é outra coisa. Mas não vai fazer igual o seu vizinho, que às vezes leva 36, e isso custa, e custa caro. Então, não faça isso. Você precisa de velocidade de giro, de margem de escala, para poder vender mais rápido. E quanto mais rápido o gado sai, mais rápido o dinheiro volta para o seu bolso. Realmente, você tem que fazer isso se tornar algo produtivo. É uma indústria que vai girando, que vai crescendo, que vai escalando e vai te trazendo retorno. Se essa dica da diferença de suplementação, que vale ouro, pessoal, que tem muito curso pago aí que nem ensina essas coisinhas aqui, se clareou a sua mente sobre nutrição, já deixa seu like aqui. Esse like ajuda a gente a saber que vocês querem mais conteúdos técnicos assim. Vai fazer a gente produzir muito mais. O passo 5, a venda profissional aí para o frigorífico. Como que funciona? Nós estamos chegando aí ao finalzinho do nosso mapa. O dia do pagamento, a venda para o frigorífico, tudo isso que você construiu nesse longo tempo, chega nesse momento. Muito aluno tem medo. Será que eu vou ser roubado na balança no frigorífico? Não vou vender para lá. Primeiro, saiba o que você está vendendo. Você vende carcaça, você vende boi e gado vivo. O frigorífico paga pelo rendimento de carcaça, pelo que o gado rende realmente lá. Se o seu gado foi bem suplementado na terminação, ele vai dar entre 50 e 55, depende do gado, depende de vários fatores. Se for gado aí um pasto mais fraco, vai dar entre 49, 50, 50,5. Essa diferença de 4% muitas vezes é seu lucro líquido indo embora. Então, às vezes a gente tem que pesar na raça do gado, pensar na raça do gado, no que você está dando. Na hora de negociar, você tem que saber o potencial do seu gado, o que vai dar. Não fique esperando milagre, porque não existe. E dica de ouro, acompanhe o abate. Ou tenha alguém de muita confiança lá dentro para poder estar lá. Mas se for preciso, vá você. O olho do dono engorda o boi e garante o cheque no final. E faz uma diferença tremenda você fazer relacionamento lá dentro. Bom, pessoal, esse é o mapa global. Arrendamento que permite intensificar. Busca isso.
os módulos de 5 a 8 piquetes para o capim descansar. Comprar gado de 6 a 7 arrobas com ágio controlado. Suplementação específica para cada fase, cada época do ano. Venda focado em rendimento de carcaça. Nós sabemos que falamos muita coisa aqui e cada um desses pontos dá uma aula sozinho. Por isso, já compartilha esse vídeo com aqueles amigos pecuaristas que precisam saber dessas informações. E para aplicar isso, você precisa de ferramentas, precisa calcular os piquetes, precisa da planilha de gastos aí, de custo, de nutrição, de custos aí no dia a dia, no mês a mês. Por isso, se você quer esse passo a passo detalhado de cada fase dessas aí, no detalhe, mastigadinho para você. Se você quiser as planilhas, se você quiser o curso de Recria e Engorda, quiser nosso acompanhamento pessoal aí, que é a nossa mentoria, os links estão todos aqui na nossa descrição. Não tente inventar a roda, porque ela já foi inventada. O método já existe e já funciona. Fez com que a gente saísse de 37 para mais de 2.000 cabeças. Esperamos que esse vídeo tenha aberto a sua mente para o que é uma pecuária profissional. Então, se você já gostou, compartilha, já se inscreva no nosso canal. Esperamos você aqui mais vezes para que a gente possa contribuir ainda mais com a sua pecuária aí. Vamos juntos alimentar o mundo. Com o quê? Com lucro e sustentabilidade. Um forte abraço aí do Casal da Pecuária e a gente se vê numa próxima aula aí, num próximo vídeo. Vamos deixar aqui um videozinho para vocês. Se você quer aprender mais sobre suplementação de engorda, clica aqui nesse vídeo acima.